Meu nome é Jéssica e eu tô no terceiro A, aqui da Escola Sul de Minúcia. Pode se apresentar também. Qual é o nome do senhor? Bom, meu nome é Ralph Menucci Gisprecht. Sou neto de Sudminúcia, né? E provavelmente por isso fui chamado para participar dessa entrevista com vocês. Por outro lado, eu também sou biógrafo dele. Escrevi um livro sobre ele, sobre a vida dele há cerca de 20 anos atrás. E com isso eu me tornei a pessoa, pelo menos em termos de vida dele, a pessoa mais entendida, acho eu, sobre a vida dele. Eu pesquisei durante 1 ano e meio para fazer o livro dele, na maior parte em documentos que ele havia deixado e que haviam ficado fechados no armário da casa da minha avó por 50 anos, até que alguém perguntou se eu os queria. Eu quis uma documentação muito grande, com tudo que é tipo de fotografia, reportagem de jornal, cartas que ele recebeu, cartas que ele enviou. Esse tipo foi muito bom na época de descobrir. Eu tenho 70 anos de idade, eu não sou historiador, eu sou químico, Uhum. eu deixei de ser químico já há pelo menos uns 30 anos, e na época eu saí da empresa que eu estava para montar uma empresa de, como se chama, de recursos humanos, Sim. junto comigo. Uhum. Isso me deu também um pouco mais de tempo para fazer essa pesquisa na época. Bacana. Então, percebe-se que o senhor tinha bastante afinidade com ele, né? Bastante aproximação com o seu avô, né? É, só virtualmente, viu? Porque ele morreu 3 anos antes de eu nascer, em 41. É, sim. A única pessoa bem ligada a ele até hoje, que está viva, é minha mãe, que completou 99 anos a semana passada. Sim. Bacana. A filha mais velha dele, sem contar a filha que morreu, a primeira filha havia falecido com 6 anos de idade. Nossa, tem uma boa história aí, né? Uma boa história na família também. Muito sério. Muito bom. Opa, Sempre gostei de genealogia, né? Então, isso ajudou na hora de fazer a. Eu tinha muito material de outros parentes, etc., e ajudou bastante, né? interessante. O senhor falou sobre as documentações aí, né, da família. A gente ficou sabendo aqui sobre a bibliografia, que foi o senhor que cuidou dessa parte? O livro foi. Eu fiquei o acervo dele, né? Tem a bibliografia também, mas eu não li todos os livros. Eu comecei a ler alguns livros e li outros inteiros. Dependia muito do fator que tinha de importante para narrar naquele livro, segundo o meu próprio julgamento. Interessante. O senhor falou aí sobre as partes dos livros. O seu avô era um escritor, era jornalista? Olha, meu avô era professor primário, por incrível que pareça. Ele não pôde cursar engenharia na Politécnica na época, porque o pai dele não tinha dinheiro para bancá-lo as viagens e a estadia em São Paulo. Então ele acabou pegando o diploma dele de professor bom, fazendo concursos por aí, até que ele conseguiu a primeira vaga em Cravinhos, um lugar chamado Alvarenga. E por aí foi. Quer dizer, o que me facilitou muito no livro dele, para escrever o livro dele, foi que, quando eu já estava fuçando bastante, eu descobri um caderno antigo dos anos 30, que era uma espécie de diário que ele fez. Uhum. Ele claramente, quer dizer, ele colocou anotações. E essas anotações foram claramente feitas, não foram feitas na hora em que aconteceu, foram feitas 20, 30 anos depois por ele. Um dia ele deve ter sentado e falado, deixa eu ver aqui o que eu fiz. E isso me deu uma guia muito grande para procurar outras coisas relacionadas a esses fatos. Isso facilitou bastante a história. Muito bom, muito interessante.
Muito bacana também esse apreço pelo senhor. Desculpe. Fora isso, ele foi matemático, geógrafo, professor, claro, foi um político no sentido que ele sempre ocupou vagas, por muito tempo, vagas públicas. Por exemplo, presidente do Centro do Professorado Paulista, ele tinha o cargo do que hoje é equivalente a secretário da Educação do Estado. Ele atuou por 3 vezes, dependendo do governo que tinha, etc. e tal. Ele não era, no entanto, um bom político no sentido da palavra. Ele disputou 2 eleições por São Paulo e perdeu as 2, né? E isso deixou ele bem chateado com a história. Ele achava que ele podia melhorar bastante as coisas se estivesse no posto, etc. Mas, enfim, ele foi tocando a vida e sempre com bons empregos. Para um cara que era praticamente autodidata, ele se metia em campos que não eram do dele, né? Ele foi um cara bastante bem sucedido nisso. Ele, professor, ele foi por alguns anos e foi treinador. Interessante. Muito bom ficar sabendo dessas informações, né? E do apreço que o senhor tem, né? Pelo seu avô, pela história do seu avô. Vou começar aqui a fazer uma pergunta ao senhor, e o senhor responde conforme o seu gosto. Assim. Como foi para a família saber que haveria uma escola com o nome do seu avô? Olha, minha família, sim, com certeza foi uma festa. Imagina. E, na verdade, essa escola foi dado o nome mais ou menos ao mesmo tempo que a de Porto Ferreira, né? Piracicaba era a escola normal, Porto Ferreira era a escola primária. Ele recebeu esse nome, se não me engano, em 44 em Porto Ferreira, 45 em Piracicaba. Ele estava vivo, então. Depois que ele morreu, como foram colocadas, por exemplo, feitas muitas homenagens para eles, entre as quais a erma dele na praça lá do José Bonifácio, acho que chama, não sei se ainda se chama, em Piracicaba, ou mesmo no município que recebeu o nome dele, Sul de Menúcia, e que fica lá perto de Araçatuba, né? Uma cidade pequena, cerca de, dizem para mim, 7, 8 mil, é o que ela tem. Eu conheço a cidade, já fui, etc., mas não... Piracicaba homenageia ele muito mais do que a cidade de Sul de Manúcia. Mas há um motivo para isso. Ele fez a vida, boa parte da vida dele em Piracicaba e boa parte em Porto Ferreira, e a maior parte em São Paulo. Ele viajava pelo estado, geralmente, quando ocupava cargos que isso exigisse, né? Então, você vê reportagens de jornal com ele vivo ou com ele morto, que a família realmente ficou muito contente com isso. E tá, eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia muito na casa da minha avó, casa que ele havia morado, e que existe até hoje em São Paulo, mas não é da família mais. Eu ia muito, tipo, todo fim de semana praticamente, o programa era ir na casa da minha avó. Não era do meu avô, porque ele já tinha morrido. E você percebia que eles falavam demais do sítio. Demais. Quer dizer, quem visitava, quem morava lá, etc., você ouvia os comentários falando, por quê? Porque ele também ajudou uma boa parte da família, no caso dos que não se deram tão bem na vida. Então, ele ajudou bastante, ele emprestava dinheiro, ele realmente foi um cara muito querido. Muito interessante, interessante. Saber dessa história do Suji e como ele era, né? Como ele é uma grande influência para o senhor também, para a família. O senhor já estudou? Chegou a estudar aqui na Escola Suji? Não, eu sempre estudei no Colégio Visconde de Porto Seguro, Colégio Alemão de São Paulo, porque o meu pai era neto do irmão e ele achou que devia colocar na escola alemã para aprender uma língua a mais. Inglês, supostamente, eu ia aprender de qualquer jeito. Sabe? Espanhol eu aprendi sem estudar nunca, né? Eu usava um método muito interessante, né? Os métodos melhores para você estudar uma língua sem fazer um curso
Não vou dizer que o curso não seja necessário, mas claro, você morar no lugar, coisa que não me aconteceu, no lugar, por exemplo, que estudo, que fala inglês. Você ler histórias em quadrinhos e hoje em dia você ouvir música em outros tamanhos. Como eu sempre gostei de história em quadrinhos, eu consegui aprender essas 3 línguas, né? Então, isso foi bastante importante para o meu pai, que eu aprendesse uma língua que não era muita gente que falava, e ainda não, pelo menos estou falando em termos de Brasil. Uhum. Foi. Perfeito. Muito bom saber que a família tem, né, esse apreço de mostrar como a educação é importante, né, na vida. E isso é desde do seu avô, desde o SUD. O que você diz? O que é desde o Sul? É esse apreço pela educação, de querer passar a educação. Todos os irmãos da minha avó, a esposa do Sul, eles foram professores. Todos eles estudaram na escola normal, não necessariamente a maior parte em Porto Ferreira, que era onde morava esse pessoal. Agora, filhos dos irmãos da minha avó, que eram muito ligados a meu avô Sud, né? A família Menucci mesmo era uma família muito pequena, apesar de ser italiana. Quem realmente usufruía dos apreços dele era a família. Ele adotou a família em Porto Ferreira como filhos dele, em vez de ser o contrário. Né? Uma amizade muito grande quando chegou a Porto Ferreira para ser professor, ele não conhecia praticamente ninguém. Né? Então, esse tipo de coisa ajudou, foi passando. Há vários filhos de sobrinhos dele que também foram professores. Não vou dizer que foram professores porque professores porque na maior parte das vezes não havia tanta assim escolha para a pessoa fazer na vida, mas também havia sempre um conselho do avô falando, olha, você pode fazer. Eu particularmente hoje, se meu avô tivesse vivo hoje com a idade que tinha, eu não sei se ele falaria para os outros, vai ser professor. Porque realmente a gente sabe que o cargo de professor no Brasil não é que seja mal visto, mas é visto com descaso. Sim. Essa que é a história. Isso mesmo. Com certeza. Já vou puxar um gancho e perguntar qual o objetivo do SUD em relação à educação. Qual era o objetivo do SUD em relação à educação? O senhor sabe um pouco sobre isso? Olha, ele estudou muito depois que ele saiu. O grande foco dele foi sempre na escola rural. Um negócio que não existe mais hoje, pelo menos oficialmente com esse nome. Né? Você pode dizer, mas essa escola está lá no meio da floresta, ela é uma escola rural. Oficialmente não, ela é uma escola. Ela é uma escola que faz a mesma coisa que as escolas de Piracicaba fazem ou que a escola do Oeste Paulista faz, mesmo que esteja no meio do mato. Se ela der aula, o currículo dela é mais ele lutava para que as escolas rurais que existiam na época e eram diferentes dos grupos escolares, né, elas se fixassem em dar matéria específica para o ensino rural. Ele falava, bom, o Brasil é o país do futuro. Sim, essa frase já existia. O Brasil é o país do futuro e é o celeiro do mundo. Essa parte do celeiro do mundo foi muito... Ela perdeu... Oi? Pode continuar. É que já estamos na escola, então às vezes tem um barulho de sinal, mas pode... Eu pensei nisso também. Que porra. Isso mesmo. Ele começou a lutar. Isso já começou enquanto ele era professor em Porto Ferreira, que foi o tempo que ele ficou, entre 14 e 19. Depois é que ele foi para Piracicaba, Campinas, etc. Ele lutou muito para que a escola rural tivesse um currículo diferente da escola normal, porque ele falou que interessa certos assuntos que se dão em escola normal. A fundo,
que não possa ser de interesse para a escola rural. Realmente, você poderia, na época, pelo menos, tirar muito dos assuntos que eram dados numa escola de cidade, vamos dizer assim, e trocar por algum assunto mais rural, ter uma fixação maior no rural, que facilitasse a vida do cara para ele viver no campo e não abandonar o campo. O cara, em geral, abandonava o campo porque, apesar de haver muita plantação de tudo que é pensar, ou mesmo gado, seja lá o que for, ela não merecia, ela não tinha a atenção que ele acha que deveria ter, e podia facilitar muito a vida de alguém que pretendesse trabalhar no campo, ou como lavrador na época tinha um outro sentido, o lavrador era o dono da lavoura, né? E os empregados dele eram os trabalhadores rurais, ou seja lá. E depois, então, que não só os lavradores, mas, por exemplo, quem trabalhava com o lavrador e tinha ideias de ter sua própria fazenda, sua própria plantação, ou, em muitos casos, morar na área rural ou numa cidade muito pequena junto a uma área rural. Diz que isso facilita a vida dele em termos de futuro, né? O que, em teoria, é verdade. O problema é que, a partir de Getúlio Vargas, quer dizer, não que seja um problema, mas a partir de Getúlio Vargas, o Brasil se fixou na indústria e não necessariamente na agricultura, né? E Sud começou a ver isso nos anos 40, antes de morrer. Ele morreu em 48. Então, o que você pode esperar depois de Getúlio Vargas? O que você viu realmente? Quer dizer, depende da tua idade, lógico, você, sei lá, deve ter por volta de 18 anos. Isso. Então, mas você não viu realmente certas coisas do passado que pudessem influenciar dessa forma no futuro. Hoje em dia, a parte agrícola do Brasil está em alta, né? Em muitos casos tem muita monocultura, mas não é só monocultura. Você tem outras. Tem gente que planta seringueira em Araçatuba. Você sabia disso? Provavelmente não. Primeiro, que você nunca ligou muito para seringueira. Segundo, porque você sempre pensa em seringueira como sendo alguma coisa na Amazônia, né? Isso hoje. E naquela época eram coisas muito fixas. Gado, por exemplo, era específicas. Hoje em dia, a monocultura no estado de São Paulo não é realmente mono, mas é uma grande cultura, é cana-de-açúcar. Já o café foi meio esquecido, embora haja plantações de café em São Paulo, na região de Mococa, ou mesmo em algumas cidades, até Campinas tem fazenda de café. Uhum. A gente pode ser uma fazenda de café em Campinas, sim, não é pequeno. Então, alguns lugares quebraram. Então, ele tinha essa visão, ele queria a escola rural. Ele não conseguiu a implantação de nenhuma escola rural, se bem que ele conseguiu dar autorização para a primeira escola rural ser colocada em São Paulo, e era em Piracicaba. O problema é que demoraram tanto, a burocracia demorou tanto, que quando ele morreu ainda não tinham colocado essa escola rural. Ela foi colocada em 1955, em Piracicaba. Agora, é um negócio que daí para frente, ela praticamente na reforma do ensino do final dos anos 60, 70, essas escolas rurais, as que existiam, foram extintas no Brasil. Ele tinha tanta fama que chegou nessa área, que ele chegou a ser chamado para conversas, palestras e fundação e implantação de escolas rurais em outros estados, como, por exemplo, o Nordeste do Brasil. Quando ele foi para o Nordeste passear pela Paraíba, pelo interior de Pernambuco, pelo sul do Piauí, pelo Rio Grande do Norte, ele fundou escolas, inclusive escolas rurais lá, por exemplo, a Escola Rural de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi ele que implantou em 1937, indo de navio e voltando para João Pessoa, de lá se espalhando pelas outras cidades de carro. Por quê? Não havia plano. Ou você fazia a loucura de pegar um avião de linha, mas loucura
porque era uma linha muito comprida, e o pessoal já tinha alguns voos aqui em São Paulo, etc., mas eram voos curtos. Então, só para ter uma posição quanto a isso, o foco dele era rural, e ele morreu bastante chateado que a coisa não funcionou. Imagino. Imagino. É, é perceptível, assim, né, que a família de vocês, o próprio Sud, né, além de querer visar a educação, eles visavam, o senhor e o seu avô visavam a luta pela democracia mesmo, né? Ele queria que o ensino fosse para todos, chegassem a todos, né? É gozado. Meu avô, por exemplo, ele, na Revolução de 30, em que Getúlio Vargas acabou sendo colocado no poder pelos militares, no final de 1930, ele praticamente automaticamente, naquela época, se você tivesse uma revolução no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, era um grande negócio. Ninguém ia de fora dando palpite, todo mundo queria era ser amigo do sujeito. Não é que nem hoje, o cara não pode dar um golpe de Estado, porque é problemático, etc. Eu não vou entrar em política, não é esse o ponto. O ponto é que ele era bem diferente, a visão era diferente. Meu avô virou e falou: bom, eu tenho lutado pelo ensino geral faz. Você tem uma ideia, ele reformulou o ensino dele, o ensino primário, nas escolas do Rio de Janeiro, em 1927. Passou 6 meses lá recebendo críticas de toda parte. Quando foi embora, foi reverenciado, homenageado, tudo deu certo para ele, porque ele era um cara. Mas ele ainda estava reformando coisas em 27, coisas que ele considerava que eram fora de propósito. Quando em 1930 espalhou a Revolução, ele automaticamente saiu e falou: bom, pior do que está, ou do que esteve nos últimos anos o ensino no Brasil, não é possível. Então, o governo que entra agora, que eu não sei quem são, só pode melhorar. E aderiu imediatamente a pessoas. Ele aderiu ao grupo de Miguel Costa, de General Miguel Costa e de outras pessoas. O General Miguel Costa, ele era conhecido pela participação dele naquela coluna Miguel Costa Prestes, né? Uhum. Saiu pelo Brasil aí, fazendo bastante. Logo no início, ele tinha participado da Revolução de 24 em São Paulo, da cidade de São Paulo, e resolveu. Ele começou a coluna, foi até o sul do Paraná, etc., e de repente ele teve algum problema lá com o Luiz Carlos Prestes e saiu, mas o problema era ideológico mesmo, ele não tinha as mesmas ideias de Prestes, né? Então ele voltou para São Paulo e participou da Revolução de 30 por São Paulo, perdeu, mas conseguiu aderir aos outros. E o Sud aderiu a ele, porque ele tomou o Sud para ser o braço direito dele no governo militar do estado de São Paulo naquela época, o governo dos interventores. O partido de Getúlio Vargas, naquela época, era uma parte civil, né? Mas havia um governo militar que era o que Vargas queria. Então, essa ideia dele de falar: eu acho que pior não pode, só podemos ir para frente agora, vou mudar, vou aderir a esses caras. Ele também se decepcionou depois, ou seja, tudo volta ao que era depois de um certo tempo. Não interessa o governo que você tem. Então, ele começou então a tentar se unir a fundar colégios particulares, mesmo era o que ele podia fazer, aderir a cargos que lhe eram conhecidos para tentar mudar dentro deles, né? Várias dessas coisas. Foi a época que ele começou a escrever livros, muitos livros. Ele escreveu pelo menos 15 livros na vida dele, sobre vários assuntos diferentes. Para mim, como eu te falei, eu não li todos. Boa parte eram assuntos que realmente não me interessavam e eu lia o livro basicamente muito só em partes para saber exatamente do que se tratava. Mas tem um livro que não se pode deixar, que pouca gente conhece, você conseguir achar, você talvez ache num sebo, que se chama A Crise Brasileira de Educação. Ele foi escrito entre 31 e 32, depois que ele tinha já aderido a Getúlio Vargas, e ele conta ali uma história que você fala,
de 1930, por que eu vou ler a crise brasileira da educação? Bom, em primeiro lugar, porque essa crise brasileira da educação existe até hoje. Não estou falando do livro, a crise, né? Sim, Muda-se, muda-se, muda-se e não resolve nada. perfeito. Esse livro que ele escreveu é certamente um dos melhores livros que uma pessoa pode ler. Claro, quanto mais ela conhecer de Brasil, de São Paulo e, eventualmente, de algumas cidades paulistas, melhor. Mas ele é escrito de uma forma que flui fácil, né? Você não fica chata, como se estivesse lendo um livro de intelectual. Ele tinha livros de intelectuais, sim, que eram chatos para quem não gosta do assunto. Uhum. Mas esse livro é muito bom. Então você tem uma ideia do que ele pensava, do que era a educação no Brasil nos anos 30, no início dos anos 30. Muito, ba Pode falar. muito bacana a Então, indicação dos livros, saber que ele escreveu tantos livros assim, né? E ele, pode falar, pode falar. eu vou dizer que ele escreveu um outro livro. Esse é interessante, mas é um livro assim, é interessante justamente pelo assunto que ele põe, mas que é uma solução que, obviamente, não daria certa, que se chamava Brasil Desunido. Uhum. Deve ser a luta de um Estado. Não é mais ou menos isso, mas o curioso é, quando o Vargas assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi, ele falou, eu quero uma reforma municipal e estadual nesse país. Nós vamos alterar tudo, porque está muito ruim, porque é isso, porque é aquilo. Então ele escreveu, foi a proposta dele para uma revisão do como fazer, de que jeito de fazer. Se você ler aquilo, provavelmente a maior parte das pessoas que tem um mínimo de experiência no assunto, que gosta, vamos dizer, de um assunto assim, vai ler e falar, não, mas isso daqui não tem como dar certo. E, na verdade, não acredito que desse mesmo. Mas é muito curioso a forma que ele coloca isso. Né? Aí você tem livros como Luiz Gama. Luiz Gama foi aquele escritor paulista negro, viveu em São Paulo até 1882 e que era amigo do governo, ele era filho de escravo liberto, aquelas coisas. E ninguém tinha escrito biografia sobre negro nenhum até aquela hora. Então ele tinha que escrever um livro para a posse dele no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Ele resolveu pegar a cadeira, ele escolhe a cadeira que ele sempre morreu alguém, ele foi convidado a ser membro. Aí ele, não é o Instituto Histórico Geográfico, desculpe, como se chama aquele do Academia Paulista. Tem a brasileira e tem a paulista. Sim. Ele, então, escreveu um livro sobre a vida do Luiz Gama, escreveu material com os amigos dele do Nordeste, de São Paulo, etc., da Bahia, porque Luiz Gama era baiano, embora vivesse em São Paulo. E é um livro muito interessante, e agora você vê que às vezes tem havido homenagem a Luiz Gama, por causa de cinquentenário, não sei o que, vários motivos para fazer homenagens para Luiz Gama, e todas as vezes, quer dizer, houve outros livros escritos sobre Luiz Gama bem depois disso. E o livro dele quase nunca é citado. Aí você fala, por quê? Pelo menos o cara que escrevia um novo livro deveria citar o livro dele. Não cita. Então você vê como a coisa funciona. É um livro interessante? É. Você precisa estar interessado em saber da vida de Luiz Gama e dos negros no Brasil naquela época. Outro livro chamava Humor. Ele acentua o U. Aparentemente a palavra se pronunciava desse jeito naquela época. Escreveu um livro chamado Humor, que fala sobre como se tratar o humor durante, no mundo em geral. O que é humor? O que é escrever sobre humor? Não sei o que, não sei o que lá. O curioso é que depois de algum tempo, acaba até uma feira de humor ou algo do tipo. Não sei se você conhece. Eu sei que existe, ou existiu pelo menos. Todos os anos tinha uma feira do humor em Piracicaba.
Não sei se isso foi puxado do livro dele. Acredito até que não, mas é uma bonita coincidência. Ele teve outros livros sobre determinados assuntos, sobre agricultura, sabe? Livros sobre problemas da agricultura, vários desses negócios, né? Várias dessas coisas. Ele realmente se importava com o Brasil e com o futuro do Brasil e tentava fazer o que ele podia. Uhum. Mas Interessante, não era tão forte assim. interessante. E o senhor sabe mais alguns hobbies assim do senhor Sudi, além de não, não era hobby, né? Mas além de escrever, além de estudar bastante, o que mais que ele gostava de fazer assim, que o senhor saiba? Ele gostava de escrever. Ele escrevia cartas e cartas e cartas, recebia cartas e cartas e cartas, respondia várias. Eu tenho um monte de cartas aqui. Tanto as cartas que ele mandava para a mulher enquanto estava fora de Piracicaba, de Porto Ferreira ou de São Paulo, né? Como cartas que ele recebia de amigos, críticas. Normalmente você tem mais cartas recebidas do que cartas enviadas. Cartas é mais raro, eu teria que tirar uma cópia carbono naquela época e aparentemente não se fazia, ou raramente. Eu tenho uma ou outra carta aqui que ele mandou para alguém que você percebe que é uma cópia. Ele gostava disso, gostava de discutir com as pessoas, chegou a discutir com um grande amigo dele de infância, não, de juventude, que morava com ele em Porto Ferreira, que discordava de uma tese sobre educação, que ele falou, não, você não pode fazer isso, isso daqui é um absurdo. E ele colocava mesmo, ele não queria saber se ele tinha razão ou não. Ele realmente se esforçava para dirimir, para tirar da cabeça do sujeito que aquilo estava certo. Uhum. Muito teimoso. Gostava de viajar. Então, esses cargos que ele conseguiu, que tinha que viajar, por exemplo, para São Paulo, era trem, 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 às vezes carro. Ele relata, por exemplo, ele chega ao ponto de relatar uma viagem que ele fez a Curitiba, de São Paulo a Curitiba, por volta de 1935. Ele relata essa história como ele relata essa história como secundário de bordo. Ele fala, aqui não sei o que, a estrada é muito ruim, atolamos, ficamos esperando. Então, ou a viagem de trem, ele ouvia a conversa com as pessoas no trem e escrevia sobre elas, sabe? Coisas assim muito legais. Para mim, pelo menos, eu adoro. Eu, além de ser, vamos dizer, especialista no sul de Minúcia, eu sou também um camarada que gosta muito de estradas de ferro. Então, eu tenho um site na internet em que mostra as 5.000 estações ferroviárias no Brasil, como elas estão, uma página para cada um. Então, eu tirei muito material também das viagens dele, das fotos dele, nesse caso específico. Eu tenho um blog que eu não posto há cerca de 3, 4 anos, por outros motivos. O blog está lá, tem muita coisa postada em que mostra muita coisa referente a SUD. E eu tenho uma página no Facebook. Todo mundo tem página no Facebook, mas essa daqui é um pouco diferente. É uma página como se fosse dele. Então chama Sud Menucci, o Homem. Então se você vai no seu, você vai ver que também é durante um certo período, né? Chega uma hora, você para de fazer, porque você vai correndo atrás de outra coisa, você não consegue voltar, etc. Mas essa página você pode ver muitas coisas sobre Sud Menucci. Não é nem 1% do acervo que eu tenho, mas é bastante coisa. Muito interessante. Que o senhor traga essas cartas, viu? Quando tiver a palestra aqui, que o senhor já confirmou a presença, né? Ou que E pelo menos já cogitou de vir aqui quando tiver a palestra. E traga sim essas cartas para a gente poder vê-las ou o senhor falar sobre também. Vai ser muito bom, gratificante para a gente, viu? eu acredito, mas se eu levasse tudo que eu tenho, é inviável que se consiga ver Com um certeza. tempo. Eu, por exemplo, uma parte do acervo dele, uma parte, mas não de cartas quase nada. São outras coisas. Para mim, Record Jornal, eu ofereci para o
Instituto Histórico de Pesquisa. Eu conheço, já estive lá várias vezes fazendo pesquisas, etc. Mas até agora eu não tive resposta se eles querem ou deixam de querer. Uhum. Se quiserem, provavelmente vai para eles. Se não quiserem, eu preciso ver o que eu faço com ela. Porque o lixo não vão. Certo. E eu tenho até um problema para. Eu vou pegar meu telefone, vou levantar aqui e vou mostrar para você ali umas pilhas de coisa. Ok. Olha os livros que estão atrás de mim. Veja isso aqui. Tá vendo aquela pilha ali? Estou vendo sim. Essa pilha aqui, ó, tá vendo? Sim, Tá. consigo ver sim. Basicamente, a pilha são só coisas de subminúcia. Algumas, não todas. Né? Muito interessante. Livros em outros pontos, outros tipos de material, fotografias. Realmente é um negócio. Eu achei o máximo fazer isso na época, e até hoje eu gosto do fato de ter feito. Às vezes eu estou pegando o livro e dando uma olhada, que eu também não lembro tudo de cabeça. Muito interessante. Muito bacana. Mais sobre essas cartas, o senhor sabe qual foi a pessoa mais assim importante que talvez ele tenha escrito? Ou que Olha, Monteiro Lobato. muito. Monteiro, eles eram muito amigos, na verdade. E por coincidência, Monteiro Lobato morreu 20 dias antes disso, em 1948, no mesmo mês de julho. Uhum. Né? Mas a história do Monteiro Lobato, eles trocavam muita correspondência, mas as cartas que ele mandava, eu tenho alguma coisa, pouca coisa. Monteiro Lobato é pouca coisa. Eu não sei se ele tinha algum arquivo especial que acabou desaparecendo, não comigo, com certeza, mas na época ainda dele, não sei o quê. Mas eu tenho algumas cartas que Monteiro Lobato mandou para ele, que são muito interessantes, e também o contrário. E uma vez, uma sobrinha minha, ela não tinha feito um trabalho de casa que precisava entregar no dia seguinte, às 8 horas da noite, a minha cunhada me liga e fala assim: olha, a Liliana tem um, um trabalho para fazer sobre Monteiro Lobato. Falei, tá bom, fala para ela vir aqui e a gente conversa. Ela falou assim: vamos vir aqui, são 8 horas da noite. Ela acabou de me dizer, ela precisa entregar isso amanhã. Falei, bom, manda ela aqui de qualquer jeito, vamos ver o que a gente faz. Eu entreguei, ela veio aqui, porque na verdade a gente mora a 2 quarteirões de distância. Uhum. Me entregou ela me entregou, não, ela me falou o que quer. Eu falei, olha, eu não vou falar sobre isso de Monteiro, porque na verdade eu teria que dar umas pesquisadas, etc. Mas pega essas duas cartas aqui de Monteiro, Monteiro Lobato mandou para o Sul em 1942, eu tenho essas cartas, e pega essas duas cartas e entrega para sua professora, só que você tem de volta, é só para mostrar. Ela levou. Bom, voltou felicíssima da vida. Tirou 10, ela e as colegas dela, que estavam agora felizíssimas para ela, porque não tiraram zero, né? E quiseram tirar cópia da carta Xerox, na época, né? Foi anos atrás. Tiraram o Xerox e tal. E perguntaram para ela, falaram, manda um recado para o tio, como é que ele entrega na mão de uma criança como você cartas valiosas como essa? Falaram, não sei, eu sei que está aqui, eu preciso levá-las de volta. Querem tirar a cópia, tira e me devolve. Isso é uma história interessante. Agora, ele tinha correspondência muito grande com Tales Andrade, tal do Saudade, né? E o Saudade, alguém de vocês leu Saudade? Eu acredito que não. É um livro para se ler na escola. Aqueles livros típicos para ler na escola, histórias de crianças. Eu te digo, cara, o seguinte: existia um livro italiano na época, que Itália escreveu Saudade, que foi, se não me engano, em 1917, e esse livro foi escrito em Porto Ferreira, enquanto meu avô ainda estava dando aula lá. O,
livro falava sobre uma família, etc., e dava nomes para as crianças, para os pais, para as mães. Era no meio rural o livro, né, como sempre. E ele dizia que esse livro Saudade era para substituir, ou para tentar substituir, o livro italiano que chamava Cuore, ou Coração, na leitura de crianças. E ele teve sucesso. O livro foi uma sucessão, pelo menos até quando eu era pequeno na escola, ainda existia gente que recomendava Saudade. Hoje em dia, eu não sei, sinceramente. E é um livro interessante mesmo, mas o gozado é que havia 3 irmãos. Os 3 irmãos eram baseados em 3 irmãos, em 3 cunhados dele que na época eram crianças. Eram irmãos da minha avó. Né? Depois ele teve muita correspondência com o Léo Vaz. Não sei se conhece Léo Vaz. Léo Vaz foi diretor do jornal Estado de São Paulo durante alguns anos, né? Na época do Vaz. A grande diferença entre Léo Vaz e o Sul de Denúncia foi que eles romperam relações no fim do governo Vargas, porque o Léo Vaz ele trabalhava como um dos diretores do Estado de São Paulo, do jornal, e o Sud, nessa época, havia sido nomeado durante 2 anos diretor-geral do jornal Estado de São Paulo, fora da família Mesquita. Por quê? O jornal estava em intervenção. Os Mesquita nunca perdoaram o Sud por ter assumido o posto sob intervenção. Eles acharam que era uma humilhação para o pessoal que havia sido expulso de lá, os Mesquita. Né? E eles eram muito amigos e o filho do Léo Vaz uma vez esteve aqui na minha casa para pegar algum material de cartas que eles trocavam, de tanto que eram as cartas. Se eu podia colaborar, eu falei, claro, por favor. Ele veio aqui, a gente discutiu, ele tinha cópia de várias cartas, etc. E tal. Então, esse tipo de coisa eram amizades muito grandes. Né? Mas, o banco da mulher, vira e mexe, ele tinha problemas de relacionamento mesmo. Né? E eram cartas bastante. Deixa eu ver com quem. Muitas vezes do governo, General Miguel Costa, um professor em São Paulo, sempre dono de obras famosas, escreveu livros sobre matemática, Máximo de Moura Andrade. Esses eram os grandes caras que ele trocava cartas e recebia. E tinha alguns amigos também que mandavam, e ele guardava. Tinha uma professora lá da Paraíba, que trocava cartas com ele um monte de tempo, no fim dos anos 30, né? Início dos 40. E falava. Né? Quando eu e minha mulher, minha esposa estavam vendo essas cartas assim, falou, essa mulher não era amante dele, não? Eu falei, sei lá, eu só sei que ele foi para Paraíba uma vez só e foi com um monte de gente. Pô. Eu sei lá. Mas tem coisas curiosas, você nota assim e vai indo. Né? Muito interessante mesmo. O senhor sabe de alguma relação assim do SUD com a Academia de Letras aqui do Brasil? Bom, Academia de Letras. De língua portuguesa, se eu não me engano. A Academia Paulista de Letras, ele era sócio, como eu te falei, foi quando ele escreveu o livro do Luiz Gama. Agora, a Academia Brasileira de Letras, ele nunca foi membro. Se ele tentou ser, se ele fez a boa política para ser, isso realmente eu não sei. Eu não nada aqui que diz que o grande sonho da vida dele era ser da academia. Provavelmente era, mas de qualquer forma não vi nada relacionado a isso. O que houve com ele com a Academia Brasileira de Letras foi que em 1933 ele ganhou um prêmio em dinheiro, e que parece que era uma nota preta, da Academia Brasileira de Letras, por ter publicado, pela publicação do livro A Crise Brasileira da Educação. Né? Interessante. Basicamente, tinha sido uma coisa boa para ele receber isso. Quisera eu receber o prêmio que ele recebeu. Interessante, muito interessante. O senhor sabe de algo assim que o SUD ele queria ter conquistado, mas acabou não conseguindo ou não dando tempo? Bom, a história da escola rural, sem dúvida.
Era a maior luta dele, sempre falava em agronomia, em agricultura, a escola rural agrícola que ele pretendia colocar, etc. Sem dúvida, essa foi a maior luta dele. Ele tentou ser eleito deputado para a Assembleia Constituinte de São Paulo em 1946, já que da vaga tinha caído, estavam fazendo uma em termos federais. E na Paulista lançaram ele como candidato. Também foi candidato a presidente da Academia Brasileira de Imprensa em 1943. Também não conseguiu nada. E antes disso, numa Assembleia Constituinte de 33, quando acabou a Revolução de 32, e São Paulo conseguiu a Constituição que precisava, com a Constituição brasileira. E fazendo a brasileira, todos os estados também teriam que ter as dele, como em 46. Nas 3, ele teve promessas de voto de todo mundo. Você via pelas cartas trocadas, pelas publicações, etc. Ele voltou. Ele falou, não dá para confiar em ninguém. Eu detesto político. Por isso que o problema, ele não era um bom político nesse estado. Ele era bom político um razoável político para conseguir, para ter as coisas que ele julgava serem necessárias. Né? Razoavelmente, eu digo, porque ele levou um monte de tombo, né? Mas era um cara que realmente fixava a alma nisso. Interessante. Bom, Sr. Ralph, as nossas perguntas ficaram por aqui, né? E nós agradecemos muito, viu? Tanto os alunos quanto a coordenação aqui da Escola Sul de Minúcia. Nós agradecemos muito por essa entrevista, pelo senhor ter dedicado, né, esse tempo para participar da entrevista, tá? Nós agradecemos muito. Eu agradeço a vocês também pela oportunidade, tá? E vamos ver se alguma vez em Piracicaba aí a gente consegue se encontrar. Talvez em setembro. Com certeza. A gente vai ficar muito, muito gratos mesmo, viu? Tá bom. Nós te esperamos na palestra. Qualquer coisa, esperamos alguns documentos que o senhor talvez traga, as cartas, que o senhor puder trazer. A gente ficará muito grato mesmo, viu? Muito Tá bom. obrigado pela atenção. Eu esqueci só de dizer uma coisa. Uma das pessoas que receberam muita carta dele e obviamente respondeu era a minha avó, Maria, porque ela ficava em casa enquanto ele fazia as viagens dele, etc. Né? E, por exemplo, só para terminar, não me alongar muito, ele começou a lecionar em Cravinhos, depois ele foi para Dourado, depois ele foi para como se chama aquela cidade ali perto, uma cidade perto de Piracaia, perto de Atibaia. Depois disso, ele foi para Belém do Pará para fazer o curso de aprendizes da Marinha. Olha só, ele estava meio desanimado com a educação, ele foi para lá. Mas ele voltou para a educação, aí foi que ele foi para Porto Ferreira. E ele tinha, durante todo esse período, e mais o tempo em que ele estava em Piracicaba de novo, como diretor-geral do ensino, como chamava? Era um cargo da região de Piracicaba, de educação, Delegacia Regional do Ensino. Piracicaba. E nessa época, como a Maria ficava sozinha o tempo inteiro e não gostava de ficar sozinha, ainda mais com uma filha pequenininha no colo, ela ia sempre para Porto Ferreira, enquanto ele fazia o cargo dele em Piracicaba. Então, a troca de cartas nesse período era muito grande. E aí entre os aspectos familiares. Viu? E uma coisa muito comum naquela época, nós não tínhamos a infraestrutura que a gente tem hoje, né? Ele falava assim, olha, dê lembranças para os seus... Eram 13 irmãos, você imagina. Dê lembranças para fulano, Beltrano, para meu sogro, para minha sogra, e olha, aquilo que o cara pediu, eu estou levando agora comigo quando eu for aí dia tal. A outra coisa que a fulana pediu, eu estou levando também para ela. E assim, o cara, quem saía da cidade era uma espécie de contato para ele. Os contatos eram as cartas. Essas cartas. Hoje em dia, com um monte de e-mail e Facebook e não sei o quê, você não guarda quase nada. É verdade. Então, isso é uma pena. Né? É uma pena. É a vida. Tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado por tudo que o senhor falou, por todos os feitos, né, que o senhor comentou aí sobre o seu avô.
né? Eu vejo o quanto vocês são gratos, né? Pelos feitos que ele realizou, pelas escrituras dele, né? E nós agradecemos muito, viu?